Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Carpini diz que está dando seu melhor para o São Paulo, sigo trabalhando. No sábado 13 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu para o Fortaleza de 2-1 no Morumbis, e aumentou as críticas em cima do treinador Thiago Carpini. O profissional que assumiu o comando do tricolor nesta temporada começou a ser questionado após eliminação no Campeonato Paulista e a torcida deseja sua saída. Baby, líder da Independente, cobra a troca de técnico. Mas por enquanto, Carpini segue no cargo e em entrevista após o jogo de ontem, falou do seu trabalho. O meu melhor estou dando. Agora, se o meu melhor não for o suficiente, não é uma avaliação minha. É uma avaliação de todos vocês, jornalistas, afirmou. O treinador São Paulino admite que o momento é ruim, mas reafirma suas qualidades, a certeza de que eu faço o meu melhor, que eu sou um profissional competente, que eu cheguei no São Paulo com trabalho, não tenho dúvida. Não era o momento que eu queria estar vivendo, mas estou tranquilo e sigo trabalhando, finalizou em entrevista coletiva. Apesar de por enquanto estar mantido no cargo, Thiago Carpini corre risco de demissão ao longo deste domingo, 14. O presidente Júlio Casares vai fazer uma reunião para definir essa situação, segundo informou Jorge Nicola. Na partida contra o Fortaleza, o treinador São Paulino voltou a ser chamado de burro por torcedores. Não foi a primeira vez que isso acontece. Nas redes sociais, a cobrança é enorme para uma troca na comissão técnica. Mas caso seja mantido no comando técnico do São Paulo, os próximos jogos devem ser decisivos para o futuro do profissional. O clube paulista volta a campo na quarta-feira 17 contra o Flamengo no Maracanã, pela segunda rodada da Série A. Baby, líder da Independente, pede ao São Paulo a demissão de Thiago Carpini. A estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro não foi o que a torcida tricolor esperava. Diante de um Morumbis com mais de 35 mil pessoas, a equipe saiu derrotada para o Fortaleza por 2-1. O resultado negativo só aumentou a pressão em cima da diretoria pela demissão do técnico Thiago Carpini. Ao fim da partida houve vaias para o time e gritos de burro para o treinador. A relação do técnico com os adeptos do Clube da Fé já vinha se deteriorando nas últimas semanas por conta das atuações do São Paulo. A derrota para o Fortaleza parece ter sido o ápice deste clima conturbado. Baby, o líder da torcida independente principal organizada do SPFC, cobrou da diretoria após a partida a demissão de Carpini. O vídeo foi publicado em seu perfil no Instagram. Para o bem do São Paulo Futebol Clube e para o bem do Carpini também, ele tem que ser demitido, sabe por quê? O nosso pacto que a gente fez que iria apoiar os 90 minutos, mais os acréscimos, a gente apoiou os 90 mais os acréscimos começou. A gente não xingou os jogadores e não xingou o técnico. Só que a partir de agora, cara, a diretoria tem que vir e falar o plano, o porquê de manter o Carpini como técnico. Já deu, cara. O cara não tem o comando do time, o cara não tem um padrão técnico, tá ligado? Eu queria muito que desse certo, né, mano? O São Paulo não é laboratório, enfatizou. Então, o Muricy Ramalho, o Rui Costa, o Carlos Belmonte, o presidente Júlio Casares. Amigo, acabou amigo. Você tem que mandar o cara embora, a gente tem que arrumar outro técnico com urgência, escreveu Baby. Ele ainda questionou as últimas declarações dos jogadores do São Paulo. Não adianta os atletas virem falar que estão fechados com Carpini. Se estivessem fechados, a gente não teria perdido o jogo hoje na estreia no Brasileirão aqui no Morumbis, não, uma vergonha, enfatizou. Júlio Casares terá reunião neste domingo, 14, sobre demissão de Thiago Carpini no São Paulo. O São Paulo iniciou sua participação no Campeonato Brasileiro da pior maneira possível. Isso porque em pleno Morumbis, o clube paulista terminou a noite deste sábado 13 com derrota. O revés foi para o Fortaleza pelo placar de 2-1. Lucero e Machuca marcaram para os cearenses, enquanto que André Silva fez o gol de honra do tricolor na reta final do confronto. Como esperado, o grande alvo da torcida foi mais uma vez o treinador Thiago Carpini. Ainda no estádio, muitos adeptos pediram pela saída do comandante que substitui Dorival Júnior desde que este foi para a seleção brasileira. Alguns jogadores, como o próprio André Silva, demonstraram apoio ao técnico. Porém, isso pode não ser o suficiente, visto que a atual diretoria está muito pressionada para interromper o trabalho do ex-comandante do Juventude. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a demissão pode sim ocorrer. A atual direção tem como ideologia não mandar treinadores embora após a partida, mas vai acontecer uma reunião neste domingo para definir o futuro de Carpini. O São Paulo só se apresenta na próxima segunda-feira 15,
Ao longo do domingo, dirigentes vão se reunir para debater sobre a demissão ou não do Carpini, disse o jornalista em seu canal no YouTube. Em entrevista, o próprio comandante revelou que os resultados precisam vir, mas que uma eventual demissão não o preocupa neste momento, apesar da falta de rendimento e vitórias do soberano. Um dos nomes mais comentados para substituir o atual técnico é o de Felipão, que saiu recentemente do Atlético MG. Outro foi um ex-comandante da própria equipe, o argentino Hernán Crespo. Na mira do São Paulo, o jogador prepara a saída do Boca Juniors e pode pintar no tricolor. Pressionado, o São Paulo ainda ontem perdeu mais uma e em pleno Morumbi viu o Fortaleza sair com os 3 pontos em duelo válido pelo Brasileirão. Em virtude disso, muito tem se falado sobre a possível demissão do técnico Thiago Carpini, que não tem conseguido fazer a equipe exercer o seu melhor futebol. Entretanto, oficialmente, o clube segue contando com o treinador, embora já comece a analisar alguns nomes que estão livres no mercado. Já no que diz respeito a reforços, o clube paulista não dá por encerrada a sua busca e, inclusive, avalia alguns nomes do Brasil e do exterior. Um deles, segundo informação repercutida pelo jornalista alemão, especialista em notícias do tricolor, é o zagueiro Nicolás Valentini, do Boca Juniors. Ele, que é tido como uma das principais joias do time chinês, é jogador da seleção argentina e, ao que tudo indica, pode estar de saída. Isso porque, conforme repercutido pelo jornalista César Luiz Merlo, o clube tem encontrado dificuldades para renovar com o jogador, que não deve mais atuar até resolver sua situação. Neste cenário, o tricolor, que já monitora o atleta, pode acabar avançando. Ainda assim, a concorrência é forte, visto que o atleta tem interessados na Europa, segundo o El Craque Deportivo. Na mira do São Paulo, o jogador prepara a saída do Boca Juniors e pode pintar no tricolor. Pressionado, o São Paulo ainda ontem perdeu mais uma e em pleno Morumbi viu o Fortaleza sair com os 3 pontos em duelo válido pelo Brasileirão. Em virtude disso, muito tem se falado sobre a possível demissão do técnico Thiago Carpini, que não tem conseguido fazer a equipe exercer o seu melhor futebol. Entretanto, oficialmente, o clube segue contando com o treinador, embora já comece a analisar alguns nomes que estão livres no mercado. Já no que diz respeito a reforços, o clube paulista não dá por encerrada a sua busca e, inclusive, avalia alguns nomes do Brasil e do exterior. Um deles, segundo informação repercutida pelo jornalista alemão, especialista em notícias do tricolor, é o zagueiro Nicolás Valentini, do Boca Juniors. Ele, que é tido como uma das principais joias do time chinês, é jogador da seleção argentina e, ao que tudo indica, pode estar de saída. Isso porque, conforme repercutido pelo jornalista César Luiz Merlo, o clube tem encontrado dificuldades para renovar com o jogador, que não deve mais atuar até resolver sua situação. Neste cenário, o tricolor, que já monitora o atleta, pode acabar avançando. Ainda assim, a concorrência é forte, visto que o atleta tem interessados na Europa, segundo o El Craque Deportivo.